I am teacher Gisele Ramalho from Life and Job, and I decided to talk to you about coronavirus because it's very important to give you some vocabulary, right? And remember, I'm an English teacher, I'm not a doctor, so I want to give you any medical advice, right? Bem, pessoal, é o seguinte, como vocês já sabem, esse é o canal do Life and Job, então eu sou Gisele Ramalho, professora aqui do curso, e a gente resolveu fazer para você um vídeo sobre o coronavírus, que é o que está se falando o tempo todo. E veja bem, eu sou professora de inglês, não sou médica, então a gente não vai falar de assuntos de médico, né? Isso você precisa procurar a pessoa responsável, tá bom? A gente vai começar, vai ser um negócio bem interessante, bem legal, e ficam aí para vocês sugestões, se quiserem dar, é só passar pra gente, ok? Let's see. Co means corona. V means virus. D means disease. And 19 means year 2019. Então, olha só, o nome Covid não é por nada, Covid-19. Por que isso aconteceu? Por que foi elaborado dessa maneira? Justamente por conta da união dessas sílabas, né? Então, existe um porquê. Porque 19, começou o ano de 2019, então é por isso que a gente chama de Covid-19, ok? So, let's go to part number 2. We are gonna talk about how do we say if the person is sick or not. Ok? Let's go. Então, nessa parte agora, a gente vai seguir em frente, a gente vai falar como é que eu falo se essa pessoa está doente ou não. So, how to say that? I can say, he has COVID-19, or he has coronavirus. He doesn't have COVID-19, or he doesn't have coronavirus. Então aqui a gente tem dois modos de falar a mesma coisa, o mesmo sentido. He has COVID-19, ele tem o COVID-19 ou ele tem o coronavirus, né, o coronavírus. E na segunda parte, nessa parte aqui eu tenho a forma negativa. Ele não tem Covid-19, ele não tem coronavírus. Muito simples, right? Let's continue. So, in another moment, we have the symptoms, and they are very important for the doctors, right? So, let's see, we have some symptoms that we are gonna learn together, right? Então, aqui a gente vai falar dos sintomas, existem vários sintomas, a gente extraiu aqueles que são mais importantes, são os mais comuns, ok? So, he has a cough, right? He has a cough. Let's continue. She has a cold. And what is a cold? When your nose is not okay, you have to use a tissue, right? Cough and cold. Let's continue. He is sneezing. I know very well this part, right? When you do this, look. Yes, he is sneezing very much, a lot, right? She has a fever. Wow, she has a fever. Wow, you are not okay. You have some problem in your body. Your temperature is not okay, right? She has a fever. So, o que a gente tem aqui? A gente tem 4 sintomas que são muito característicos do coronavírus. A gente tem a tosse, o resfriado ou gripe, a gente tem o espirro e a febre. Então, são os 4 primeiros sintomas bem importantes do coronavírus. A gente vai seguir em frente falando de outros sintomas, ok? Let's go. Another word is connected is temperature. I've talked about fever, remember? So, his running temperature. What's his temperature? His temperature is 39 degrees. Então, quando a gente fala de febre, a gente conecta logo com temperatura. Então,
Quando eu digo que essa temperatura está aumentando, está elevando, his running temperature. Quando eu quero saber sobre a temperatura do meu colega, do meu amigo, what's his temperature? E se eu estou afirmando, já tenho essa informação do quanto está medindo nesse termômetro de temperatura. His temperature is 39 degrees, right? So we have here symptoms and we have part 3 of symptoms. Let's continue, right? Let's continue talking about symptoms and take a look here. When we talk about body ache, look, my body, oh my God. So her body hurts. You feel bad, right? You feel bad. Her body hurts means body ache, right? We can use the word fatigue when the person is very, very tired, right? Fatigue. And we have difficulty breathing. It's very complicated to breathe. It's hard for her to breathe. So we have here more 3 symptoms. Então, nessa primeira parte, a gente tem a dor no corpo, né? Body ache. Na sequência, a fadiga, o cansaço grande, ok? E, fechando, a dificuldade no respirar. Quer dizer, é um conjunto de sintomas, ok? So here, we finished the symptoms, and we are gonna talk about some nouns for you, okay? Let's go. Outbreak, epidemic, and pandemic. Outbreak. Take a look in this picture. So we have here some girls. They are wearing face masks, right? And shows the meaning of the word outbreak. Então, nessa figura aí, nessa imagem, a gente vê claramente o momento onde é necessário o uso das máscaras porque já se espalhou, né? Essa contaminação já se espalhou. Então, é esse momento do outbreak. Ok? Let's continue. So, epidemic and pandemic. Take a look here in this picture, epidemic. When the outbreak spreads in one area, take a look in this picture here. And when we have this epidemic in a large area, maybe the world, in this situation now, we have the pandemic, right? Então, quando a gente tem a disseminação, que a gente falou ainda há pouco, que era o outbreak, isso foi numa comunidade, veio para um outro país vizinho, uma área próxima. É a epidemia. E daí, dessa epidemia, dessa área, se alastrou por outras áreas, por muitos mais lugares, e no nosso caso hoje, no mundo, aí a gente traz para pandemia. Ok? Let's continue. So, let's continue. Let's see the sentences. The health authorities took various measures, some actions to control the problem, right? The WHO wants to limit the transmission of the virus. WHO, take a look here. World Health Organization, right? People who have the coronavirus must be in isolation. It's very important to be distant, yes. And these people must be in quarantine. So we have here 4 nouns. They are totally connected, yes? Então a gente tem measures, transmission, isolation and quarantine. Tudo super conectado. Então a gente começa falando que as autoridades têm que tomar o quê? Algumas medidas, algumas ações para controlar esse problema, certo? Dentro disso, para controlar o quê? A transmissão do vírus, que é controlada de que maneira? Com isolamento,
né? E se for necessário, se você tiver que ficar distante de um grupo por muito tempo, a gente chama que você vai ficar em quarentena, ok? É essa parte que a gente acabou de ver, ok? Let's continue. Look at this word. We are using very much. Lockdown. The city is in, under, or on lockdown. We can use 3 prepositions, right? People are wearing face masks or face shields. Let's see the first sentence, lockdown. When we have this measure, we can't go to school, we can't go to any place because we need to be in isolation, right? It's very complicated for us, right? Então, lockdown quer dizer que a gente precisa se isolar mais ainda. A gente não pode sair para shopping, para lojas, para nenhum lugar, a não ser de extrema necessidade. Então, a gente ainda não chegou nesse ponto por aqui. Seguindo em frente. Olha só aqui, a gente tem 2 tipos, né, de utensílios, de acessórios que estão sendo muito usados nesse momento, que são as máscaras comuns e, muito por acaso, a gente não tem uma tradução exata quanto ao face shields. A gente usa realmente face shields, é como a gente está utilizando aqui essa nomenclatura, ou a máscara de tecido, enfim, ou então o face shield, que aí é para proteger o nosso rosto da contaminação. Right? Let's continue. Let's see some adjectives. The coronavirus is contagious. My relative tested positive. It is a confirmed case. People who show signs of illness are symptomatic. People who don't show signs of illness are asymptomatic. So contagious, it's very, very easy to spread the virus to other people. So we need to be in isolation, remember? Confirmed. So my relative made the test and he has the virus, right? It's confirmed case. It's in a case okay, right? And this relative has the disease, so he is symptomatic, right? So he has bad symptoms, right? And if this person doesn't show the symptoms, we can say that he is asymptomatic, right? Então aqui a gente tem 4 adjetivos bem interessantes que a gente mostra aqui no primeiro. Do contágio, né? A gente já sabe que o coronavírus é de fácil contágio. Então, quando a gente faz esse teste e dá confirmado, a gente usa o confirmed, né? E se esse teste confirmado, a gente não tem 2 situações. Pode ser um teste confirmado e essa pessoa ser sintomática, tem os sintomas, demonstra, né, a tosse e tantos outros, ou ela pode não demonstrar e ser uma pessoa assintomática. Ok? Let's continue. It's mandatory for them to be in isolation. It's voluntary to work from home. And COVID-19 can be fatal. So let's see here. We have some measures, right, that it's necessary to be in isolation. Can be an obligation, right, to be in isolation. So it's mandatory. Or, example, I work at my office, but it's suggested, please, Gisele, can you work at home? Yes, right? So it's voluntary to work at home. It's not an obligation to work at home, right? And the last one, COVID-19 can be fatal. You may die, right? So, nesse finalzinho aqui, dos adjetivos, a gente tem essas 3 últimas palavras onde, quando a gente fala da obrigação, né, de ficar isolado, então a gente recebeu
uma das ações do governo, né, de direcionar a gente para esse isolamento. Então, é obrigado, né? Mas outras ações, como o trabalho, é voluntário. Eu decido se eu vou trabalhar em casa ou não. Em algumas situações está proibido, não é o caso agora, que a gente está falando desses adjetivos. E o terceiro, que é super similar ao português, que é a fatalidade, de ser fatal.